saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, Deus abençoe a nossa sexta-feira, né? Que seja uma sexta-feira de milagres. Você sabe que foi no sexto dia, né, que Deus ele fez o homem. O próprio Deus nos fez no sexto dia. Então que esse sexto dia, essa sexta-feira, Deus possa criar em você coisas novas, criar novas oportunidades, novas portas para que você vença, para que você conquiste. E embora o nosso Deus não se limita, né, a dia útil ou final de semana, madrugada ou horário de trabalho, o nosso Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Eu lhe convido a orar conosco agora. Vamos juntos unir a nossa fé. Prepara um copo com água ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, onde ela chegar ou em quem ela chegar, chegará o poder de Deus, chegará a luz que dissipa as trevas, chegará o poder que transforma, que revoluciona tudo e todos. Pode ter certeza disso. Então, deixa o seu nome aqui para oração, se inscreva no canal, não custa, não paga para fazer isso, só clicar aí, inscrever-se, ou não é? E você também será notificado sempre que a gente estiver aqui ao vivo, ou sempre que a gente postar um vídeo, você será notificado. Deixa o seu nome, o nome de um familiar que está precisando de socorro, que está precisando de ajuda, e a ajuda vai chegar. Tá bom? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós sabemos que todo poder e autoridade foi dado a este nome, no céu, na terra e debaixo da terra. É no teu nome que nós estamos aqui, iniciando mais um dia, considerando a tua grandeza, considerando as tuas maravilhas. É no teu nome que nós estamos fiados, apoiados, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Mas o Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. A gente tem essa consciência. Então vem, meu Senhor, ao encontro dessas pessoas, levantando o caído, fortalecendo o fraco, curando o doente, libertando o cativo. Venha ao encontro dessas pessoas, transformando mente, alma, transformando o espírito dessa pessoa. Que a tua luz brilhe, que a tua luz, meu Pai, resplandeça na vida dessas pessoas, fazendo com que tudo seja transformado. Cura o doente, liberta o cativo. Se há alguém agora sofrendo, gemendo, com problemas físicos, espirituais, na alma, que essa pessoa seja livre. Eu ordeno agora toda ação demoníaca, toda maldição, todo mal, todos os principados, potestades, todos os planos do diabo sejam frustrados. Todo mal, em nome de Jesus, sai agora. Que essa pessoa seja livre, receba saúde, receba vida, receba paz, receba o poder de Deus. Se você tinha uma dor, aperta, mexe, anda, faz o que você não podia fazer, seja livre. Oh, meu Pai, abençoa esse dia, abençoa essa sexta, abençoa essa família, abençoa esse país, meu Deus.
caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra. Abençoa os inscritos no canal, as pessoas que deixaram os nomes para a oração. Consagra a água, que ao beber dessa água, que essa pessoa receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. É o que nós determinamos, em nome do Senhor Jesus. E aí onde você está, respire fundo, receba paz. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? A nossa igreja, Hospital da Alma, fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari. Nesse domingo, teremos o culto aqui 8 da manhã para transformar a sua vida e a sua família. Antes do domingo, hoje, sexta-feira, 7h30 da noite, é aquele tratamento para a cura dos vícios e libertação de problemas antigos, solução de problemas antigos. Você que sofre com vício, doenças incuráveis, problemas espirituais, aquela área da sua vida que você já detectou que tem alguma coisa errada, para você hoje, esse culto, às 7h30 da noite. Se geograficamente você mora longe, não dá para vir, aí você participa aqui pelo canal no YouTube, tá bom? Beba da água com fé, crendo no poder de Deus. Eu vou deixar ainda aqui uma palavra, uma sugestão de pregação, que é para te fortalecer. Quanto mais você se alimenta de Deus, mais forte você fica, mais você tem condições de pisar no problema e não ser pisado por ele. Então, se você puder ficar mais um pouco, ouça. Deus abençoe, bom dia. Carregam na sua mente, na sua cabeça, nos seus pensamentos. E aí você vai entender que a maior dificuldade para Deus mudar a sua história não é a sua dívida milionária. A maior dificuldade para Deus mudar a sua vida não são as portas que se fecharam ou a falência que você já decretou da empresa, mas a maior dificuldade para Deus mudar a vida de uma pessoa é a cabeça, a mente dela ser transformada de escrava para uma mente livre. Você vê que nós vivemos uma escravidão no Brasil sem precedente, que nós trocamos o nome escravidão por crise econômica, por crise financeira que a cada dia cresce, parece que toma fermento, cresce de uma forma assustadora. Alguns dizem 20 milhões de desempregados, 15 milhões de desempregados, 30 milhões de desempregados. Mas a verdade é que a escravidão que o Brasil já gemeu, já sofreu, ela continua na cabeça de muitas pessoas. Se o escravo pensar, ele deixa de ser escravo. O escravo só é escravo porque ele não pensa. Se ele pensar, automaticamente ele deixa de ser escravo. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Se tiver ordem, tem progresso. Se não tiver ordem, não tem como progredir, não tem como crescer, não tem como desenvolver. Você vê que nós estamos num país, e nós vivemos num país de recursos naturais riquíssimos, que o que você planta, colhe. Se você cuspir aqui, nasce um pé de café. Mas quem prospera no Brasil são os estrangeiros. Quem prospera no Brasil, quem domina a economia do Brasil, são os estrangeiros, os italianos, os alemães, os portugueses, os americanos, os japoneses, os chineses. Eles que detêm a riqueza do país. E o brasileiro, o povo, por ter uma mente escrava, mesquinha, pequena, ele não consegue avançar, ele não consegue ser cabeça, ele não consegue ter o melhor dessa terra, porque o problema não está ao seu redor, mas o problema está dentro. E é isso que eu quero que você venha meditar nessa reunião.
como que você lida com os nãos que você recebe? Como que você lida quando você quer fechar um negócio, esperava um sim e vem um não? Você esperava vender e não vendeu, esperava fechar aquele contrato e não fechou, esperava subir na vida e você não conseguiu subir até então? Como que você vem lidando com os nãos que você recebe ou que você recebeu? Você abaixa a guarda, você se rende a esses nãos e começa a acreditar, a pensar, a achar que realmente não é para você o sucesso, não é para você a vida de qualidade? Ou você se revolta contra esses nãos e esses nãos passam a ser a mola propulsora que vai te impulsionar a colocar mais força ainda para chegar onde você quer chegar? Esses nãos, ele tem sido um balde d'água na sua fé, apagando a sua fé, ou ele tem sido combustível para acender em você uma fé, uma coragem, uma ousadia? E aí, por questão de honra, agora só porque você disse que não vou vencer, só porque você disse que não vou conquistar, que eu não vou chegar lá, então é questão de honra eu chegar lá. É questão de honra acontecer o sobrenatural, porque eu não estou servindo um Deus de pau, eu não estou servindo um Deus morto, eu não estou servindo um Deus que está preso numa cruz, mas eu estou servindo o mesmo Deus que operou no passado maravilhas, o mesmo Deus que operou no passado coisas extraordinárias, inauditas, e que Ele continua vivo e a palavra dEle, a promessa dEle continua sendo a mesma, para mim, para você, para quem quiser obedecer, para quem quiser agir, para quem quiser crer, confiar. E aí, falando ainda de riquezas, falando ainda de conquistas, falando ainda de você receber os nãos da vida, e você acaba se entregando a eles, você acaba se rendendo a eles. Se a gente pegar o livro de 2 Samuel, capítulo 5, no versículo 6, o título diz: Davi conquista Sião. Mas você sabe por que Davi conquistou essa cidade? Ele nem queria conquistar essa cidade, ele nem queria ter essa cidade, mas só porque disseram que ele não ia ter essa cidade, que ele não ia entrar nessa cidade, só porque falaram que ele não ia conquistar, ele fez questão de conquistar e colocar o nome da cidade como Cidade de Davi, só por questão de honra. Aí diz assim: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. E ainda subestimaram Davi. Davi que tinha os seus valentes, Davi que tinha um exército, que onde ia, vencia, que onde ia, conquistava. Agora disseram que ele não entraria nessa cidade, que os coxos, que os aleijados, aqueles que não eram de guerra, iriam expulsar Davi dali, iriam impedir Davi de entrar ali. Subestimaram a fé de Davi, subestimaram a coragem de Davi. E só porque disseram que ele não ia entrar, aí diz assim: porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. O que é tomar? É tirar. Já que você está dizendo que eu não vou entrar, eu vou mostrar para você que eu vou entrar. Eu não vou vencer, eu vou mostrar para você que eu vou vencer. Eu não vou sair dessa crise, dessa humilhação, dessa vergonha, dessa dívida. Eu não vou sair desse desemprego, dessa falta de dinheiro. Eu vou mostrar para você que eu vou sair. Porque eu não estou com um Deus morto. Eu não estou andando com um Deus de madeira. Mas eu estou servindo um Deus que traz à existência o que não existe. E uma porta, não precisa de 1000 portas não, mas uma porta que Ele abrir para você, muda a sua história.
uma ideia que Ele te der, muda a sua condição. Uma oportunidade que Ele criar, tira você de último e faz você ser o primeiro. Tira você de humilhado, de endividado, de envergonhado e coloca você como uma pessoa honrada. Mas para Deus fazer isso, é necessário que você tenha coragem, ousadia, força, determinação e, sobretudo, seja fiel a Ele. Obedeça a palavra dEle. Principalmente quando falamos de vida econômica, de vida financeira. Está lá em Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Quantas pessoas que são capacitadas, pessoas que dormem tarde, acordam cedo, não são preguiçosas, não são negligentes, não são indolentes, mas porque são infiéis nos dízimos, não colocam Jesus como o Senhor da sua vida, como o diretor da sua empresa, dos seus negócios, da sua vida. Por mais que essa pessoa seja capacitada, por mais que essa pessoa tenha qualidade no seu trabalho, ela não consegue prosperar. Se ela conquista, ela consegue conquistar, mas ela não consegue estabelecer essas conquistas. Pessoas que tiveram bons carros e hoje não têm. Boas casas hoje não tem, bons contratos hoje não tem, bons cargos e hoje não tem. Ela conquista, mas ela não estabelece. Por quê? Porque quando eu sou infiel, eu não devolvo as minhas primícias, eu não obedeço o que diz respeito à lei do dízimo, eu não posso querer que Deus abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas. Eu não tenho condições de levantar a minha cabeça e falar: ó Deus, o Senhor tem que me honrar, se eu não estou honrando. O Senhor tem que me abençoar, se eu não estou fazendo a minha parte, se eu não estou seguindo aquilo que está escrito na sua palavra. Aí a continuação diz: Davi, naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder. Está escrito crescendo ou diminuindo? Crescendo em poder cada vez mais, porque ele tinha estudo. É isso que está escrito? Porque ele era especialista em guerra. É isso? Porque ele tinha capacidade física. É isso? Não. Ele ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Se Deus for com você, você pode não ter estudo, você pode não saber escrever o nome, você vai crescer. A sua empresa vai crescer, a sua vida financeira vai crescer, a sua vida profissional vai crescer. Você pode estar hoje desempregado, você pode estar hoje começando com um carrinho de cachorro-quente, você pode estar vendendo água na rua, você pode estar iniciando a sua empresa, os seus negócios, de uma forma que parece ser insignificante. Mas se Deus for com você, você vai crescer, não porque você tem capacidade, não porque você se especializou, mas você vai crescer, porque Deus é com você, porque Deus será com você, e Deus é com quem é fiel, Deus é com quem se submete à palavra dEle no que diz respeito, principalmente a devolver o dízimo e a oferta. Aquilo que às vezes as pessoas, elas criticam tanto, é a razão da prosperidade de outras. Aquilo que as pessoas condenam, que é dízimo e oferta, é a mola propulsora que vai te levar a uma vida de qualidade, a uma vida próspera. Aquilo que as pessoas, elas dão as costas, é o único lugar que pode mudar a sua vida, que é o altar. Se eu estou vivendo uma situação que só um milagre me tira dessa situação, como que eu vou estar de costas para o único que pode mudar essa situação, que é o próprio Deus? Se eu estou vivendo uma situação que só um milagre me tira dela,
eu tenho que estar muito bem com quem faz o milagre. Eu tenho que estar muito bem com quem pode mudar essa situação, seja ela qual for. Mas é aí que está a grande questão. Se nós queremos crescer, prosperar, queremos avançar, nós não podemos nos conformar. A Bíblia diz lá em Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem gente que ela já se acostumou, já se conformou com o salário que ela ganha. Ela já se acostumou, já se conformou em comer mal, em morar mal. Ela já se acostumou com a vida mirrada que ela está levando. É como perguntaram para um contorcionista, aquele sujeito do circo que se dobra todo e cabe dentro de uma malinha pequenininha. Disseram assim: vem cá, como que você consegue fazer isso? E ficar dentro dessa mala pequenininha, se contorcer todo? Ele disse: eu já me acostumei. Eu já acostumei a fazer isso. E aí tem gente que ela é um contorcionista da vida. Ela se contorce toda para pagar uma conta de luz e a outra já está atrasada. Ela se contorce toda para pagar a conta de água, se contorce toda para ter um pouquinho de alimento em casa. Ela se contorce toda, a vida dela é se contorcer para viver aquela vida de migalhas, quando Deus promete vida com abundância. Mas para eu alcançar essa vida abundante, para eu alcançar essa prosperidade que advém da fé, eu tenho que ter força para o altar. Eu tenho que ter força para ser fiel no dízimo, na hora que está faltando o que comer em casa, porque devolver o dízimo quando está tudo maravilhosamente bem é fácil, mas na hora que está faltando, e aí eu preciso separar os primeiros 10%, e mesmo assim, o que vai sobrar na minha mão, eu tenho 1000 vezes mais de dívidas para pagar. É nessa hora que ela tem que ser forte, para requerer de Deus, para falar: meu Deus, eu estou sendo fiel ao Senhor. E se eu estou sendo fiel, essa situação tem que mudar. Esse inferno de miséria tem que acabar. Essa humilhação tem que acabar. Ela tem que ser forte na hora que Deus chama por um desafio. Porque em alguns momentos da sua vida, para você subir de nível, para você sair daqui de baixo, dessa vida de conformidade, dessa vida que você está levando há muitos anos, é o mesmo salário, é a mesma renda, entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, é a mesma situação. E para você mudar de nível, sair de baixo e vir para cima, Deus vai te chamar para um desafio. É nessa hora que eu tenho que pegar o meu plano B e colocar no altar e ficar só com o plano A de altar. E toda vez que Deus te chama para você mudar de nível, para você sair de um nível e vir para outro, Ele vai te chamar para sacrifício. Ele vai te chamar para um desafio. Ele vai dizer para você: pega o seu plano B, o que você tem de maior valor financeiro aí agora, que seria o seu plano B, que não eleva você de nível, coloca no altar e confia no que vai vir do altar. Confia no que virá do altar. Mas quantos que querem subir de nível e Deus chama para um propósito de sacrifício, para uma oferta que ela não está acostumada a fazer, para um voto que ela não está acostumada a fazer, e aí nessa hora ela não tem forças para ficar na dependência do altar, para ficar na dependência de Deus. E aí a gente vai ler lá em Isaías 37, no versículo 3, que diz assim: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Deus está dizendo o seguinte: está na hora de você dar à luz a um novo nível de vida, a uma nova etapa na sua vida. Está na hora de nascer em você uma nova oportunidade, uma nova chance, mas não há força para dar à luz. Ou seja, ela não está tendo força para obedecer, para vir para o altar. Ela não está tendo força para ficar na dependência de Deus. E quando Deus te chama, não é para você perder,
mas é para você receber o que até hoje você não recebeu. Quando Deus te chama para o altar, para um propósito assim, pedindo o chão dos seus pés, pedindo aquilo que seria o seu plano B, não é para você perder o pouco que você alcançou, não é para você perder esse valor, não, mas é justamente para dar o que você ainda não tem, para fazer chegar nas tuas mãos o que ainda não chegou. Pessoal, a nossa visão, a nossa mente não pode ser escrava da miséria, não. O espírito da miséria, ele trabalha na sua mente, na sua cabeça, com a palavra não. Você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai chegar lá. Sua vida não mudou até agora, não é agora que vai mudar. Desista, se conforme com isso aí, é isso aí, nada mais. Mas isso tem que servir como fogo, acendendo a sua fé, para dizer, eu vou sair dessa. Eu vou dar a volta por cima, sim. Eu vou mudar de história, sim. Como? Eu não sei. Porque como é com Deus, a minha parte é vir para o altar, a minha parte é ser fiel no dízimo, a minha parte é fazer o voto que eu nem poderia fazer, que para eu cumprir esse voto eu vou sentir dores de parto. Eu vou sentir dores de parto. Você sabe que a pior dor que o ser humano pode sofrer, a primeira é de morrer queimado. É a pior dor. A segunda é a dor de parto. E ainda assim tem criança nascendo pra caramba. Mas a dor de parto é a segunda maior dor. Quem já deu a luz aqui de parto normal? Tem alguém? Dói, senhora? 3 vezes? Eita, então não dói muito não. Dói, senhora? Muito? Mas muito mesmo? Pensa que vai morrer. E a senhora teve 3 vezes. Isso que é gostar de sofrer, hein? Mas essa dor de parto, quando a criança nasce, ela esquece a dor. A mãe esquece a dor. Quando pega a criança no colo, a alegria de pegar a criança no colo, de ver que nasceu, esquece toda a dor que ela teve que sentir há pouco. O sacrifício, o voto que Deus te chama para fazer nascer uma grande oportunidade, uma grande vitória, uma grande resposta, é a dor de parto, que você ainda não sentiu de repente. Você já deu uma oferta de 1.000, de 10.000, de 100.000, de R$100. Você já deu uma oferta que doeu, que você teve que deixar de comprar, de pagar. Mas será que foi a dor de parto? Será que aquele voto, que aquela oferta te deixou na dependência de Deus, de você sentir uma dor de parto para fazer aquele voto? Porque se hoje você tomar essa decisão, eu vou fazer um voto que eu vou sentir essa dor, porque eu tenho tantas coisas para pagar, para comprar, e mesmo assim, eu vou fazer isso. Se você tem força para isso, você pode esperar que Deus vai tirar você dessa situação que você está vivendo e vai colocar você num outro nível. E se você já está num nível legal, Ele vai te levar para um nível maior, porque é para a glória dEle, não é para a tua glória, é para o nome dEle ser glorificado. Só para você ter ideia do quanto você ainda tem que crescer, que batalhar, que desenvolver. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje sobre o 1% das pessoas mais ricas do país, de cada país. Então vamos lá. O 1% que eu estou dizendo dos mais ricos, eu vou falar dos mais pobres dos mais ricos. Não sei se é redundante, mas você vai entender. Tem os bilionários, trilionários, mas considerando a classe dos mais ricos, o 1%, por exemplo, dos Emirados Árabes, o 1% lá de Catar, ele recebe $76 mil por mês, em torno de R$380 mil por mês. É o salário dele, do mais pobre dessa classe. Dos Estados Unidos, o 1% dos mais ricos, ele tem um salário de $40 mil mensal, que é em média R$200 mil. E no Brasil, o 1% dos mais ricos,
tem um salário mínimo de 14 mil dólares, que dá 70 mil reais por mês. Então, para você começar a entrar numa classe um pouquinho melhor, você tem que ganhar 70 mil reais por mês, aqui no Brasil. Para começar a dizer que você está começando a ficar bom. Agora, a pergunta é, será que você já está chegando lá? Nem no 1%. Bispo, se o 1%, o salário mínimo é 70 mil reais por mês, vamos falar só do Brasil, não vamos falar dos outros países, não? E eu que ganho 1.000 reais? Eu estou onde? Ganho 5 mil reais, estou aonde nessa lista? Não aparece. Só para você abrir a sua cabeça. Pega aí o seu celular agora, faz uma conta. Quanto que é o seu salário? Um exemplo, esse mês de agosto, 31, o mês todo, o seu salário ou a sua empresa rendeu quanto? Quanto que você teve de lucro esse mês? Ou quanto foi o seu salário? Ou quem ganha salário já sabe quanto que é. Pega o valor do seu salário, ou quanto rendeu a sua empresa e divide por 30 dias. Não precisa nem ser 31 não. 30. Faz uma conta aí para mim. Se a pessoa ganha um salário mínimo, quanto que é um salário mínimo? 1.045? 1.045 dividido por 30 dias, ela ganha R$34 por dia. Ela trabalhou o dia inteiro para ganhar R$34. Se você ganha 5 mil reais por mês, então 5 mil dividido por 30 dias, você ganha R$166 por dia. É só você ver que às vezes você dá um duro tremendo para nada. Às vezes a pessoa trabalha para caramba para ganhar R$30, meu Deus do céu. E o flanelinha ali na esquina, ali, jogando água no vidro dos outros, do carro, ganha mais do que isso por dia. Se ele não ganhasse mais do que isso, ele não ficava ali todo dia, jogando água no vidro do carro. Senhor, não. É só você pensar. Então eu vou trabalhar o mês inteiro para ganhar um salário mínimo. Eu vou vender água ali na esquina, eu vou vender bolo ali na esquina, eu vou botar uma barraquinha na porta da minha casa, e eu vou fazer pão, eu vou fazer qualquer negócio. E Deus, vendo que eu estou empreendendo, Ele vai tomar a frente, Ele vai criar situações para você prosperar. Não é que você vai ficar a vida inteira vendendo bolo numa banquinha, não. Você começa, aliado a Deus, Ele vai criar situações, Ele vai abrir caminhos. Daqui a pouco você tem o seu restaurante, a padaria, a doceria, sei lá o quê. Mas você começou. Você está empreendendo, porque você está sendo fiel a Deus. Então do altar vem coragem, vem ousadia. Mas eu também já vi pessoas dizendo assim, eu tenho vergonha de vender na rua. Ela não tem vergonha de ficar o mês inteiro em casa desempregada, sem dinheiro, mas tem vergonha de sair na rua para vender. E o trabalho dignifica o homem. Vergonha do quê? Se o trabalho dignifica o homem. Então o que Deus Ele está fazendo aqui nessa reunião? Está abrindo a sua cabeça e fazendo você entender que a sua mente não pode ser escrava. Que você não pode ter uma mente escrava. O Brasil tem quantos anos? Começou a contar depois de 1500, que chegaram os portugueses, com mais 500, com 2020, aí, 1500 para agora dá quantos anos? 520 anos. 520 anos. Mas quem domina a riqueza do país são os estrangeiros. E cadê o mineiro aqui? Por exemplo, cadê o mineiro tomando posse da Vale? Tomando posse das estatais, das grandes empresas privadas. Vêm os alemães e pegam toda a riqueza daqui de Minas. Vêm os italianos, os chineses, japoneses, sei lá quem mais, monta as grandes empresas e aí está todo mundo trabalhando por um salário, por um ticket de refeição.
Porque o brasileiro aprende desde de pequeno que ele tem que ter carteira assinada, ticket refeição. Ele quer saber se vai ter ticket refeição. Nem sei se mais existe isso. Vale refeição, se tem vale transporte. O americano não, desde criança, a criança já aprende que tem que ter o primeiro milhão. Eu tenho que alcançar meu primeiro milhão. O pai ensina a criança, o americano já nasce sabendo que ele tem que ter o primeiro milhão. Primeiro milhão. Mas o brasileiro, ele quer carteira assinada, sabe para quê? Para quando fizer 120 anos de idade para aposentar com salário mínimo. O brasileiro tem essa mentalidade escrava. Você tem que ter carteira assinada, meu filho. Porque aí quando você fizer 120 anos de idade, você vai conseguir aposentar com salário mínimo. Olha a visão do brasileiro. Trabalhar a vida inteira para ter um salário mínimo de aposentadoria. Então é questão de você abrir a sua cabeça com respeito ao que Deus tem prometido. Davi ia crescendo porque Deus era com ele. Você quer que Deus seja com você? Seja com Deus. Primeira coisa, ser dizimista. E ser dizimista do que chegar nas tuas mãos daqui para frente, e ser dizimista do que você ainda não dizimou. Tem gente agora que ela tem lá um valor no banco, no colchão, debaixo da cama, na carteira, que ela não dizimou. Então pega isso aí, já tira o dízimo do que você tem e começa uma vida com Deus. Começa uma vida com Deus, zera a sua conta com o diabo, para ele não ter o que acusar, para ele não ter o que apontar. Você tem um valor que você ainda não dizimou, então você vai dizimar e daqui para frente você vai começar uma vida com Deus. Você vai pegar um envelope e vai fazer um voto com Deus. Vai trazer na segunda-feira que vem, que é feriado, que é 7 de setembro, que deveria ser o dia da independência financeira, da sua independência, e até hoje não foi, mas vai ser. Você vai trazer uma oferta de sangue, um voto que você não poderia fazer. Tenha forças para o altar, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, nos seus negócios. Amém? Ou você não quer independência financeira? Se você quer a sua independência financeira, e independência financeira não é só ter nome de empresário, não. Tem muito empresário que vive pior que o empregado, que nunca tem dinheiro sobrando. Mas você terá a sua independência financeira. E já que segunda-feira, dia 7 é feriado, eu vou fazer uma reunião aqui 9 da manhã e a última às 18 horas. Serão 2 reuniões, dá o grito da independência. Só que gritos vazios, Deus não ouve, está escrito. O maior grito da independência vai ser o seu voto na sua mão. Você vai trazer, no dia 7, uma oferta que vai proclamar, determinar a independência da sua empresa, dos seus negócios, da sua vida profissional. Para um é 1.000, para outro é 10.000, para outro é R$100, R$50. Mas tem que ser uma oferta que vai doer. Que realmente você vai sentir dor. O que é sentir dor? Eu estou tendo que deixar de comprar isso ou de pagar isso para fazer esse meu voto com Deus. Mas essa dor vai fazer nascer a sua independência. Fique em pé, por favor. Se você quer o seu envelope, levanta a sua mão, que o obreiro vai levar até você, o pastor vai levar o envelope até você. E na segunda-feira você vai trazer. Mas, ô bispo, e se eu não puder vir na segunda-feira? Você traz no domingo, você traz amanhã. Mas faz o seu voto que vai determinar a sua independência financeira. Faz um voto que vai proclamar a sua independência. Fiquem todos em pé, por favor. E eu já vou te dar também o envelope do dízimo, para você separar os primeiros 10% do que chegar nas suas mãos. E você vai trazer o seu dízimo. Ou domingo agora, que nós vamos consagrar os dizimistas aqui no altar, ou na segunda-feira, você vai ficar à vontade. Mas importa que você seja fiel. Importa que você obedeça, que você siga a direção que vem de Deus. De colocá-lo como o diretor da sua empresa, dos seus negócios. Para os dizimistas, eu estou dando um chaveiro como um candelabro. E esse chaveiro aqui não é amuleto. Não cura, não liberta, não faz nada.
Mas para que então que o Senhor está dando? Só para você lembrar, todos os dias, você tem que tomar decisões, fechar negócios, comprar, vender. Você precisa, todos os dias, dos 7 espíritos que Deus ele fala sobre o candelabro. Está lá em Isaías 11, versículo 2. Espírito do Senhor, de temor, de entendimento, de conselho, de sabedoria, de fortaleza e de entendimento. Todos nós precisamos desses 7 espíritos nos auxiliando, nos guiando, nos dirigindo e etc. Então você vai lembrar, você vai fechar um negócio, vai para uma reunião de negócio, você vai tocar no chaveiro e vai falar: meu Deus, eu tenho um voto de ser dizimista no teu altar. Vai na minha frente, me dê essas condições que eu preciso: entendimento, conselho, sabedoria, força, temor, o teu espírito, a sabedoria que eu preciso para não falar besteira, enfim. E o conselho certo que vem de Deus. Se você tem um voto de ser dizimista nesse altar e não tem um candelabro, levanta a sua mão que os pastores, obreiro ou pastor Lúcio vai levar até você. O candelabro, deixa no seu chaveiro. Eu estou sempre lembrando, meu Deus, está aqui os 7 espíritos, eu sou fiel ao Senhor. E pela sua fidelidade se prepara que coisas grandes vão acontecer. Não esqueça que Davi crescia a cada dia porque Deus era com ele. Não é porque ele era bom. Você não vai crescer, você não vai arrebentar porque você é bom. Você vai arrebentar, vai vencer porque Deus é com você. Hoje eu fui cortar o cabelo, não parece, mas fui. Aí a senhora lá, que estava com o cabeleireiro, ela veio e falou assim: olha, eu fui 2 vezes lá na igreja, mas o senhor é forte, hein? O senhor como que ela falou? O senhor é forte, o senhor é usado, é ungido. Eu falei: o senhor quem? Jesus? Não, o senhor, bispo. Eu falei: eu não, senhora. A gente não é nada. A gente só é um instrumento de Deus. É Ele que faz tudo. Se Ele não fizer, se Ele não for, se Ele não falar, a gente não vale nada. Não sou eu, não. É Ele. É que Ele precisa de alguém aqui para falar. Ele precisa de alguém. Você quer ouvir a palavra dEle? Deixa eu botar aqui no microfone. Ouça. Ouviu? Por quê? Mas não é a palavra dEle? Está aqui, ó, no microfone. Ouviu? Por que você não ouviu? Porque Ele precisa de alguém para falar. Para transmitir o que Ele quer transmitir. Então é Ele que fala, é Ele que, ao mesmo tempo que Ele está falando com você, está falando comigo. Ao mesmo tempo que Ele está falando o que você tem que fazer, também está falando o que eu tenho que fazer. Isso é para todos nós. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Dentro da igreja, na presença de Deus, ali fora, o soldado, ele bate continência para o coronel. Aqui dentro, ele senta do lado do coronel e chama de você, chama pelo nome. Aqui dentro não tem patente. Aqui dentro não tem o doutor, a doutora. Aqui dentro todos somos servos de um único Senhor. Aqui dentro todos nós batemos continência para o único Senhor, que é Jesus. Está entendendo sim ou não? Onde senta o mendigo aqui, o viciado ali, senta o doutor ali. Senta a doutora ali. É a mesma cadeira. Ouve a mesma palavra. Não tem tratamento VIP. Para quem é doutor, senta aqui. Para mendigo, senta ali. Não tem isso. É para todos. Porque o poder de Deus se manifesta em todos os que creem. Amém? Fique em pé. Antes da gente orar, já pega nas suas mãos, então, a sua melhor oferta. E se eu fosse você, duvido que Deus não está falando com alguns aqui, dizendo assim: dá hoje o que você não estava preparado para dar. Dá hoje um valor que você nem estava esperando dar, você nem estava pensando em dar. Deus está dizendo para você: pega aí o seu tudo que você nem poderia dar e dá, que não vai faltar para você.
Você já vai virar esse mês fazendo uso da fé, vendo a virada que Deus também vai provocar na sua vida, nos seus negócios. Não se espante. Você que vai fazer uma oferta agora, você que Deus te toca para você dar agora, o que você nem podia dar, o que você nem estava esperando, nem preparado para dar, não espante. Se você der agora o seu tudo, seja R$100, R$1.000, R$10, seja o que for que Deus está falando, e você amanhã receber o que você recebeu o mês inteiro, você receber em um dia. O que você recebeu o mês todo, você receber em um único dia. Ou não se espante se o que você der agora, amanhã, já voltar na tua mão multiplicado 1000 vezes mais. Porque Deus faz. Quando você dá, você recebe. Quando você planta, você colhe. Então você que tem fé de pegar aí agora o seu tudo, o seu melhor, ainda que seja moedas, mas tem que ser o seu melhor, seu tudo, vem, coloca aqui na sacola, ou passa aqui o cartão, se tiver que passar o cartão, faz aí a sua oferta. Se tem alguém que tem dízimo para entregar, voto para entregar, entrega também. Faz a sua parte no que diz respeito a ser fiel, a obedecer, que Deus ele também vai ser fiel, te honrando, te abençoando. Pode dar que você vai receber, pode plantar que você vai colher. Amém?